situação. Qual que é a nossa situation aqui em relação ao diálogo que nós trabalharemos? Two friends are talking about how hard or how easy English is. Lembre-se, o prazer é muito, muito, muito importante na hora de aprendermos alguma coisa, qualquer coisa, inclusive inglês. E enquanto você continuar dizendo para você que é difícil, que dá trabalho, que você não consegue, o seu cérebro te sabota, ele te atrapalha. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a ciência que nos mostra isso. O nosso diálogo tem por base uma conversa entre dois amigos falando sobre quão difícil o inglês é e quão fácil o inglês é. E já já você vai entender o que essas coisas querem dizer, tá? Até aqui tá tranquilo para você? A gente vai começar agora já entrar no diálogo. Até aqui tá tranquilo? Ficou tudo claro? Alguém tem alguma dúvida? Show de bola. Conforme vocês forem tendo as dúvidas de vocês, lembrem-se, vão escrevendo aqui, porque eu terei o maior prazer em pausar a aula, voltar e responder, tá? Então vamos ao diálogo. Qual é o diálogo que nós temos aqui? Bom, são dois amigos, né? E é um diálogo informal. Por conta disso, o amigo vira para o outro e diz: Hey bro, how's it going? Bom, então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, a palavra brother sendo utilizada de uma forma informal. Nesse caso, nós falamos bro. E bro é o mesmo que irmão. Brother. Outro detalhe, ao invés de eu dizer hey ou hello, hi ou hello, como a maioria das pessoas faz, ou como você possivelmente viu em cursos de inglês, eu trago para você algo mais prático, mais realístico, que é muito utilizado. Hey. Hey é muito utilizado, tá? Então a pessoa chegou, encontrou você e falou, hey bro, é óbvio que eu estou falando com um amigo meu, tá? E aí eu digo, de uma forma informal, hey bro. Segunda pergunta aqui, o segundo ponto que eu tenho dentro dessa frase, how's it going? E essa pergunta é uma pergunta que é o mesmo que how are you? Ela quer dizer como que você está, só que ela é informal igualmente. Então eu estou fazendo essa pergunta para saber como é que você está. Mas, na verdade, eu não quero saber como você está. Como é que é, Marcelo? Olha, e aqui entra uma questão cultural da língua. É importante que você saiba disso, e se você tiver com papel e caneta agora, tome nota. Quando eu pergunto para você, das mais diferentes formas, how are you? How's it going? How's everything? Que mais? How you doing? Eu não estou interessado em saber como você está. Tudo isso quer dizer, significa como você está. Mas, na verdade, eu só estou sendo educado. Olha, não me entenda mal, tá? Não me entenda mal. Não é que eu não me importe com a sua vida, não é isso. Nós estamos falando de uma cultura diferente, uma cultura linguística, não é uma cultura de país, tá bom? Existe a cultura do país, propriamente dito, que é diferente dos Estados Unidos para o Brasil, da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, da Irlanda, né? Ou de qualquer outro, né? A cultura do próprio país, mas nós estamos falando agora de uma cultura linguística. Isso vai valer para qualquer lugar que usa a língua inglesa como língua mãe. Quando eu pergunto para você how's it going ou how are you, eu não estou querendo saber como você está. Eu estou sendo educado ao perguntar isso para você. Isso significa que a resposta sempre será positiva. Quer dizer que você vai dizer, estou bem, está tudo bem, está ok, né? E aí você pode usar diversas formas para fazer isso. Eu trouxe o ok aqui para você, I'm ok. Você pode dizer I'm great, I'm alright, I'm fine. Qualquer outra forma de se dizer que está bem. Mas, por mais que o seu cachorro morreu na noite passada, você não vai virar para a pessoa e dizer, meu cachorro morreu ontem. Não. Ela simplesmente vai se sentir sem graça, virar as costas e vai embora. Porque não é para isso que a pergunta serve. É óbvio que se você está falando com um amigo muito chegado e eu estou perguntando como que ele está ou como que ela está, tudo bem. Aí sim você pode se abrir. Do contrário, não. É sempre uma resposta positiva. E possivelmente você já estudou isso em cursos de inglês.
você aprendeu que todas as vezes que você ouve how are you, você responde o quê? I'm fine, thanks, and you. Todo curso de inglês ensina isso, né? Mas os cursos não ensinam por quê. Não falam por quê que a resposta é essa. E sim, a gente usa how are you nos Estados Unidos também, tá? A gente só não usa assim, bonitinho, do jeito que os cursos de inglês ensinam aqui. How are you? Não. A gente fala, hey, how are you? Troca o you pelo ya. Ou how are you? Ok? Usa-se uma união de palavras. Eu vou falar muito sobre essa união, sobre essa junção de palavras aqui dentro de frases na nossa aula de hoje. Ok? Afinal de contas, eu preciso treinar você para a vida, é ou não é? Eu sou professor e, enquanto seu professor, eu preciso treinar você para viver o inglês e não para passar em provinhas de curso de inglês. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se você não sabe, certificados de básico, intermediário e avançado servem para nada na hora de conseguir um emprego. Para nada. Na vida, ou você fala inglês fluente, ou você não fala inglês fluente. Ponto. Ponto. Não interessa se você coloca lá, eu tenho um certificado de Mega Ultra Power avançado. Na hora da entrevista de trabalho, meu querido, minha querida, ou você fala ou você não fala. Na hora de você compreender os seus filmes, ou você fala ou você não fala. Ou você tem esse conhecimento ou você não o tem. Não é básico, intermediário e avançado. E essas nomenclaturas, não me entenda mal, mas eu preciso abrir com vocês, e eu posso, porque eu tenho muita bagagem, tenho 23 anos lecionando inglês, já fui coordenador em cursos tradicionais de inglês, já fui diretor de cursos tradicionais de inglês. Enquanto franqueado, já lidei diretamente com o franqueador. Eu sei muito bem para que serve básico, intermediário e avançado. E é para fazer você ficar anos e anos e anos pagando curso de inglês sem qualquer garantia de que falará inglês fluente. Muitas pessoas me perguntam, Marcelo, por que você fundou a Wave Imersão Linguística? Aí está a resposta. Fundei a Wave Imersão Linguística para bater de frente com isso, para acabar com isso. Porque você não precisa de anos e anos e anos para falar inglês. Você precisa de uma coisa prática, realística, que vá de encontro com a sua necessidade, que promova o prazer na sua vida, para que haja intensidade e assim você acelere o aprendizado. Então, dito isso, vamos à primeira frase novamente para questões de pronúncia agora. Uma vez que você já entendeu o que ambas as partes, primeira antes do primeiro ponto e segunda antes do question mark, né, significam, vamos à pronúncia. Olha, a primeira tá ok, né? Hey, bro. Alright. Só que na segunda frase, nós temos o how com o verbo to be is abreviado, aí fica house. E aí eu tenho um it logo em seguida. Só que como o house termina com um som de uma consoante, letra S, e o it começa com o som de uma vogal, letra I, eu vou unificar as duas coisas. E aí fica how's it, how's it, how's it going? Esse é o primeiro ponto da união do S com o E. Segundo ponto, o T em inglês muitas vezes é omitido na hora de se falar. Então, ao invés de eu dizer how is it, tá vendo esse t do T? Ao invés de eu pronunciar isso, eu omito ele, eu digo how's it. Ó, engoli, viu? How's it, how's it. Aí você fala, Marcelo, escutei um negócio de house, que negócio de house é esse? House é aquele negócio que aquela bala que a gente chupa? Não. How's it? How's it? Como está? E aí eu venho com o going, que também não pronuncia o G lá no final. E aí fica a pergunta, how's it going? How's it going? How's it going? Isso é inglês real. E eu, enquanto seu professor, tenho que treinar você para o inglês real, para a vida, porque é isso que você vai ouvir. Quando você ouvir sua música, você vai escutar isso. Quando você vê o seu filme, você vai ver isso. Quando você conversar com um nativo, você vai ouvir exatamente isso. Você não vai ouvir aquele inglês bonitinho que os professores de inglês, nos cursos de inglês, ficam falando para você. How's it going? Você não vai. E aí você, quando ouvir o seu filme, vai se frustrar. Quando ouvir alguém falando com você na sua frente, não vai conseguir conversar, vai se frustrar. Por quê? Porque está treinando errado. Está treinando um inglês não realístico, não prático. Então, nós vamos treinar o inglês prático. Ok, agora eu já expliquei o significado de ambas as frases. Nós temos duas frases nessa primeira parte aqui da letra A.
E já expliquei a questão da pronúncia a nível de entendimento, né? Agora é hora de falar inglês. Porque se você quer falar inglês, você tem que falar inglês. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos seguir o mesmo padrão dos podcasts. Eu vou falar a pronúncia correta e você aí do outro lado vai repetir, tá? E tem que repetir mesmo, tem que falar em voz audível, não dá para pensar. A sua língua precisa de treinamento igualmente, tá? Você tem que treinar a língua, porque nós temos alguns sons em inglês que são diferentes do português. Então tem que treinar a língua. Eu vou falar, você vai me ouvir e então você vai repetir. Vambora? Vamos lá? Então vamos lá. Hey bro, how's it going? Hey bro, how's it going? Hey bro, how's it going? Beleza? Agora deixa eu voltar aqui para o chat e saber de vocês. Como que foi essa primeira parte? Foi tranquilo? Deu para entender? Conseguiu repetir aqui? Como é que foi isso para você? E deixa me ver também os comentários aqui. Várias pessoas aqui estão dizendo... o Adilson está perguntando, quantos anos você morou lá? Só de curiosidade. Eu fui criado nos Estados Unidos, tá? Eu voltei já adulto para o Brasil sem falar o português. Como é que é, Marcelo? Eu sei. Eu falo português fluentemente e não tenho sotaque. Mas quando eu cheguei ao Brasil há 23 anos atrás, que foi quando eu me tornei professor de inglês, eu não falava português. E eu me tornei professor de inglês por causa disso. Porque a minha tia, ela me disse assim, Marcelo, se você quer se tornar professor de inglês, se você quer viver no Brasil, você precisa do português. E para aprender o português, você vai ter que ir para um cursinho. E aí, o que eu fiz? Eu consegui um emprego para você de professor de inglês no cursinho. E você vai estudar de graça lá. Então, o meu primeiro trabalho foi num cursinho pré-vestibular, tá? E lá eu fui professor de inglês e aluno de português. E assim eu comecei a desenvolver o meu português. Foi muito difícil. Várias e várias vezes eu entrei nas lojas falando inglês com as pessoas, e as pessoas não entendiam, porque eu estava pensando em inglês. Eu não conseguia fazer o switch que eu faço hoje, né? De estar conversando com você em português aqui, and all of a sudden, speaking English, sabe? Do nada transferir de um para o outro e vice-versa. Eu não conseguia fazer isso. Meu cérebro não tinha essa habilidade. Hoje tem, mas eu precisei de treino, né? Para chegar até aqui. São 23 anos, beleza? Que mais? Que mais? Ficou claro, que ótimo. Bacana, bacana, tá tranquilo, muito boa, até agora de boa, ótimo. Então vamos dar sequência. Você só pode repetir aquilo que você compreender. Isso é muito importante. Quando você era bebê, você fez as devidas associações com aquilo que lhe era apresentado. E quando você era bebê, era muito, mas muito mais difícil, porque tudo era novidade. Não existiam imagens no seu cérebro para nada. Tudo precisou ser criado. E aí, vou pegar um exemplo mais comum. O seu pai ficava na frente do berço, suponhamos, e falando, papai, papai, olhava para você, apontava para ele e dizia, papai, fala papai, papai. E você, depois de muito custo, fez a devida associação de que aquela pessoa era papai. E aí um dia você falou papá, né? E aí todo mundo te parabenizou, pegou você no colo, te beijou, bateu palmo, ficaram felizes e você entendeu. Opa, fiz alguma coisa certa aqui. E aí, todas as vezes que você falou papá, por um tempo, você novamente foi parabenizado. Até que o seu pai, os seus pais, pararam de parabenizar você, de estimular você quando você falava papá. Por quê? Porque eles queriam que você pronunciasse a palavra correta, que é papai. E ficavam dando ênfase nisso. Papai, papai, papai. E aí, um belo dia, você falou papai, olha que legal. E todo mundo te deu aquele estímulo de novo. Te pegou no colo, te abraçou. Você ficou super feliz, né? E aí você falou, opa, agora eu já sei falar papai. Até que você entendeu que papai não era necessário, você poderia falar simplesmente pai, já funcionava. Assim deve ser o aprendizado do segundo idioma, só que num ritmo muito mais acelerado. Porque agora as imagens já estão no seu cérebro, você não precisa mais associar as coisas, criar novas imagens.
Você só precisa agora fazer a associação da nova palavra com essa imagem que já está pré-existente lá. Você só precisa agora de ouvir, entendendo aquilo que você ouviu e repetir a forma correta. E se você, por acaso, tiver dificuldade na hora da repetição, não tem problema. Você cometeu erro lá quando criança também. Falou papai um tempão antes de falar papai, né? E tá tudo bem. O processo natural de aprendizado linguístico funciona dessa forma. Uma coisa que os alunos de inglês precisam se libertar de é perfeição, porque isso não existe para o humano. E a pessoa que diz, eu sou uma pessoa perfeccionista, sinto muito, meu querido e minha querida, você está dando um tiro no seu pé, porque você jamais será perfeito ou perfeita. Isso não existe para gente. Não existe. Você pode tentar anos e anos, a sua vida inteira. Nunca, jamais você será perfeito ou perfeita. Se livre disso, se liberte disso. Experimente o idioma. Experimente, fale. Falou errado, continue falando. Ouça mais, repita mais, até que. É assim que a gente aprende o primeiro idioma, a primeira língua. É assim que a gente deve aprender a segunda também. Então, se por acaso, aqui ao longo da nossa aula, você ouviu alguma frase, você se sentiu alguma dificuldade maior, não tem problema. A aula de hoje vai ficar gravada para você. Você escuta depois, repete novamente, quantas vezes forem necessárias. Tá? Ela estará disponível para você até o final da imersão. Aproveite isso daí. Ok?